Ok, a partir de agora nós iniciamos a quarta entrevista desta série de 8 entrevistas e um debate promovidos pelo Blog do Madeira e Jornal Folha de Varginha. Lembrando que hoje o entrevistado é o candidato Renato Paiva, da coligação Nova Opção, candidato do Partido Democratas. Já foram entrevistados pela ordem Antônio Silva, da coligação Por uma Varginha Melhor, Antônio Francisco Martins, o Kiko, do PSOL, partido que não coligou, Eduardo Carvalho Corujinha, da coligação Varginha Não Pode Parar, do PT. Renato é o nosso entrevistado de hoje, já está aqui conosco. Também estão aqui, nesta noite, os conselheiros do blog e do jornal Folha de Varginha, que vão nos ajudar hoje a realmente fazer a triagem das perguntas, ver se há algum empecilho em transmitir essas perguntas para o candidato. Todas essas regras foram realizadas com todos os candidatos, todas as regras foram registradas na Justiça Eleitoral. Estamos aqui hoje com os conselheiros Dr. Luiz Henrique de Souza Pinto, professora Lídia Braga Foreste, o engenheiro Wallace Magno Etrusco e a tabeliã Selmi Rezende Braga. Acompanham o candidato em uma sala separada os assessores Alexandre Prado, Ana Gabriela Abreu e Lorival Donizete de Oliveira. Nossa equipe hoje é formada pelo Luiz Augusto Valeriano, Alaine Rodrigues, Mônica Madeira, Rodrigo Soares e Juliene Coelho. Nós lembramos que o internauta pode fazer sua pergunta pelo Twitter, na hashtag EleiçõesBlog do Madeira, no perfil do blog no Facebook ou pelo e-mail eleições2012@blogdomadeira.com.br e também por SMS no 35 91 73 4769. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Boa noite, Madeira. Assim como nós fazemos com todos os candidatos, esse primeiro espaço é dedicado a uma apresentação do candidato. Você fica à vontade. Novamente, uma boa noite. Meu nome é Renato, como todos sabem. Sou candidato a prefeito de Varginha. Sou natural de Varginha, de família varginhense. Já fui vereador por 2 mandatos, fui presidente da Câmara. Achei que já tinha cumprido o meu papel no Legislativo, não mais me candidatei. Depois fui convidado a ocupar uma secretaria, fiquei por 1 ano e 8 meses. E posteriormente fui chamado por um grupo de partidos para ser candidato a prefeito, fui e deixei a política. Dessa vez, novamente, achando que a administração de Varginha estava precisando ser modernizada e melhorada, um grupo de partidos novamente se reuniu na oposição. Infelizmente, não teve condições, pelo número de partidos, diversidade de pensamento, de se manter unido, e eu sou novamente candidato. Eu nunca mudei de partido, eu nunca mudei de postura, eu nunca mudei de opinião e sou hoje candidato a prefeito com um vice do Partido Verde, indicado pelo Partido Verde, que é o Carlão. O Carlão também foi vereador por 2 mandatos, também foi secretário, inclusive eu tinha muito pouco contato com o Carlão, mas o Carlão me chamou a atenção algumas vezes. Numa dessas vezes, quando foi votar o salário da próxima Câmara, que é uma atribuição do Legislativo, o Carlão votou contrariamente ao aumento de salário, mas passou o aumento. Então ele passou a receber, depositado em sua conta, aquele aumento. Mas ele, como tinha votado contra, devolveu esse aumento, totalizando ao longo dos 4 anos, R$84 mil, que eu achei uma atitude bonita, eu achei uma atitude coerente, e corajosa. Depois, já no PV, o PV fez parte da atual administração e o Carlão ocupou um cargo de secretário, deixando o cargo, entregando o seu cargo, em virtude de não concordar com os rumos da administração. Então, eu achei também uma atitude corajosa, uma atitude desprendida, porque colocou a ideologia acima do poder, acima de ganhos pessoais. Bem, candidato, retornando aqui à hora do programa, é importante a gente lembrar que
que este programa ele só está sendo feito, essa série de entrevistas, graças ao apoio dos nossos patrocinadores, que são as empresas Graf Adesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética, Via Cabo, Jetcom Engenharia e Forfan Piscina e Companhia. Nós já temos aqui algumas perguntas que foram feitas pelos leitores. A primeira, da gestora ambiental Roberta de Almeida Gonçalves. Renato, se eleito, quais serão as medidas que irá tomar quanto à questão dos animais abandonados em Varginha? Lembrando que, além da APAV, Associação Protetora dos Animais de Varginha, que teoricamente recebe ajuda da Prefeitura, há uma série de grupos independentes sendo formados para minimizar o sofrimento destes animais. O problema ambiental é sempre fácil de ser resolvido, basta que tenha ações do poder público. Na questão específica dos animais, existem realmente entidades muito preocupadas com isso, e a Prefeitura, se ela aproveitasse a sinergia das parcerias, talvez esse problema já estivesse resolvido há muito tempo. Eu sou sempre favorável a aproveitar a sinergia de parcerias, não só nessa área, em todas as áreas. Por muitos anos isso aconteceu em Varginha, hoje as parcerias são menores. O poder público ele resolveu tomar conta das mais variadas ações e fica difícil que ele faça isso tudo sozinho. Então eu sou muito favorável ao incremento de parcerias, mas é necessário a Prefeitura se estruturar realmente para dar cabo desse tipo de ação, e a Prefeitura age timidamente nisso. Então, com toda certeza, nós vamos, além de estarmos estruturados, dar maior sinergia às parcerias para resolver esse tipo de problema. Especificamente sobre os animais abandonados em Varginha, existe algum projeto? Porque a Prefeitura até tem, né? O problema é que a ação da Prefeitura não está adequada, ela está tímida. Nós temos que implementar e incrementar o setor de zoonose da Prefeitura para resolver esse tipo de problema. Certo. Pergunta do Afonso Henrique Paione de Carvalho. Senhor Renato Paiva, que prioridade terá o trânsito da cidade de Varginha em seu governo? O trânsito hoje em Varginha está em pauta, seu Afonso, porque nós estamos numa cidade que não é uma cidade muito grande, embora seja uma cidade próspera e boa de se viver. Ela é uma cidade com problemas de trânsito de cidade grande. E ao longo do tempo, em virtude até de falta de planejamento urbano, de organização no crescimento da cidade, e falta de obras nesse sentido, já existem quanto tempo? Talvez quase 20 anos que a gente não vê obra, eu acredito que 16 anos com certeza, que a gente não vê nenhum tipo de obra mais cara e de projetos que realmente mudassem as características de trânsito de Varginha. Desde a simples sinalização até questões de conversão e algumas obras para poder melhorar o trânsito. Haja visto que a linha férrea ela já foi citada ao longo de várias campanhas e até hoje não foi tomada uma atitude no sentido de se verificar qual o melhor uso da linha férrea, se para uma avenida, se para uso de transporte coletivo através de bonde. O que não pode acontecer é dela ficar como está. E existem outras. As avenidas, lá próximo aos ribeirões, elas têm locais onde ela fica impedida e até hoje não foi solucionada. Fala-se muito em terminais rodoviários urbanos e a nossa rodoviária praticamente virou um terminal urbano e até hoje ela se mantém naquela localização sem nenhum tipo de projeto para levar isso para fora da cidade, para que a gente possa utilizar ela realmente como um terminal urbano e às vezes com interligação a outro terminal do outro lado da cidade, criando até uma possibilidade de bilhete único com ônibus pequenos girando entre os dois terminais. Então, essas questões todas já deveriam estar resolvidas. O trevo, lá na saída de Três Pontas, tem tido um problema grave, né? A entrada de Varginha,
via Três Pontas também, que se concentra todo na Jacinta. Poderia ter uma rotatória ali, inclusive por causa dos caminhões que descem e vão ali para a cooperativa, para o moinho. Tem várias questões que precisam ser averiguadas na cidade. Precisamos de uma boa consultoria de trânsito, porque a gente está falando aqui que existe problema, mas é necessário uma boa consultoria de trânsito para que a gente resolva a contento todos esses problemas. Inclusive, hoje está sendo feito, né, a gente está vendo aí na cidade algumas alterações. Eu fico muito preocupado com elas, porque eu não vi nenhuma obra maior que desse condições para que essas alterações surtam o efeito desejado. Outra pergunta sobre trânsito, do leitor Luiz Felipe Brito. Ele diz que em países desenvolvidos como a Dinamarca é fácil encontrar ciclovias ou ciclofaixas por todas as cidades. No entanto, em Varginha só se preocupa em modificar o trânsito. Nada é feito para melhorar o transporte público, ciclovias e ciclofaixas por aqui nem sequer existem. É fácil perceber que a situação do trânsito só piora a cada dia. Quero saber se teremos ciclovias ou pelo menos algum incentivo para que as pessoas deixem mais os carros em casa e utilizem o transporte público. É claro, desde que seja eficiente. Para as pessoas utilizarem o transporte público com essas facilidades do acesso ao crédito e do aumento de aquisição de automóveis e motocicletas, até o uso de motocicleta reduz um pouco o problema do congestionamento no trânsito. As bicicletas também. O problema é o risco de andar de bicicleta numa cidade que não está preparada para isso e não foi preparada para isso. Né? Então, só que você falar para as pessoas migrarem para o transporte coletivo, você deveria ter um transporte coletivo de qualidade. Né? Os abrigos deveriam ser bons, os ônibus precisariam ter horário específico e cumpri-los, as passagens deveriam ter um preço acessível. E essas questões não são problemas da empresa concessionária de serviço público. Elas são ações que precisam ser executadas pelo poder concedente, pelo poder público. É o poder público que analisa as linhas, é o poder público que analisa a planilha de custo e analisa o valor da tarifa e que constrói os abrigos e a localização das paradas, inclusive trajetos e horários. Então, o poder público tem muito o que fazer para que a gente consiga e possa falar para a população utilizar o transporte coletivo. Cultura. O leitor Rodrigo Barbieri pergunta a respeito do Cine Rio Branco, imóvel tombado pelo Estado. Queria saber se o candidato é a favor do local se tornar um centro cultural ou se tem algum outro projeto para o cinema. Eu sou a favor de que o local seja um centro cultural. É um imóvel privado, né, que foi adquirido há 14 anos atrás, 15 anos atrás. Existiu a questão do processo de tombamento. O poder público não se manifestou, o poder público municipal não se manifestou até hoje. Eu acredito que com controle real de manutenção do espaço público daquele que pudesse servir tanto como um centro de convenções, quanto um local de apresentações culturais, deveria ter sido objeto, né, de ação pública. Eu acho que o município poderia ter adquirido o prédio e, através de ações, utilizando-se das leis de incentivo à cultura estaduais, municipais, ter feito ali alguns projetos e adequado o local para esse tipo de evento cultural. Então, eu acho que foi uma omissão do poder público até hoje. Voltamos ao meio ambiente. Pergunta do Leandro Monteirão. Prezado candidato, quais seus planos para a coleta seletiva e aterro sanitário? E, na sua opinião, qual o motivo disso não ter saído ainda? Também falta de prioridade. Administrar é selecionar prioridades. E essa questão não é tão complicada assim. Né? No mundo todo se trabalha a questão da reciclagem. E é necessário que se promovam ações, inclusive em Varginha teve uma empresa interessada em
em coleta seletiva, em fazer uma parceria com o poder público. Essa parceria não foi para frente, mas é necessário que se estabeleça esse tipo de parceria. Agora, com relação ao aterro sanitário, na minha opinião, e eu conheço bem o nosso aterro, aquilo é uma vergonha. Há quanto tempo nós temos um aterro? Ele é em cima de uma mina, ele contamina a água, sai o churume do aterro constantemente, e a água é protegida por lei. Nascentes são protegidas por lei. E o aterro sanitário é a forma mais incipiente e rudimentar de se tratar um lixo. Hoje, existem municípios menores, com menor volume de lixo, que já fazem um degrau acima do aterro, que seria a compostagem orgânica, a separação do reciclado. E qual que seria o problema da compostagem? É o tempo para se virar composto orgânico. Então você precisa de muita área. E às vezes você precisa de gente que compre o composto. Mas nós estamos numa região de agricultura forte. Nós estamos numa região que você consegue vender o composto com maior facilidade. Então o que se falta é uma ação. E hoje existem bactérias que, se pulverizadas no lixo, na parte orgânica, você consegue, em pouco espaço de tempo, a compostagem. Isso reduz a necessidade de áreas grandes, facilita o processo. E agora existem também projetos muito mais sofisticados, inclusive de geração de energia. São multinacionais alemãs e tudo que trabalham com esse tipo de projeto, que aí teria que ser analisado tecnicamente, porque talvez envolvesse anos a fio de parceria. Então, é uma questão que deveria ser analisada tecnicamente, mas que nós estamos com o mais rudimentar das ações, nós estamos. O leitor pode fazer sua pergunta por 5 formas: Twitter, na hashtag eleições, blog do Madeira, no perfil do blog no Facebook, por meio do e-mail eleições2012@blogdomadeira.com.br, por torpedo SMS 35 9173 4769. Mais uma pergunta de uma família de aluno bolsista. Restringir o passe escolar somente aos alunos das escolas públicas não configura discriminação em relação aos de escolas filantrópicas beneficiados de bolsas de estudo assistenciais? Beneficiários estes que, de acordo com a legislação federal, são pertencentes a famílias vulneráveis ou em risco de vulnerabilidade. O que o candidato faria neste caso? Qualquer tipo de restritivo do poder público configura discriminação. Eu acho que o poder público, quando faz uma política pública, deve-se evitar qualquer tipo de discriminação. A questão passe escolar, ela tem que ser bem analisada. É lógico que o zoneamento é importante. Você facilita, você evita que as pessoas se locomovam, mas você também tem que ter escolas boas e ensino de qualidade em todas as escolas públicas. Por quê? A maior discriminação é você oferecer, justamente para quem precisa do ensino público, um ensino de pior qualidade que o privado. Essa é uma discriminação muito séria, que você está condenando pessoas em virtude da sua condição econômico-financeira. Então, escola pública é coisa séria. A escola tem o poder de transformar as pessoas. A educação começa em casa, mas quem complementa a educação e transformação das pessoas é a escola. E aí, isso é um conjunto de fatores, não é só o prédio, não é só a condição, não são só os laboratórios de informática, o ambiente, as quadras. É principalmente o educador. Principalmente o educador. Precisa ser treinado e precisa ser valorizado. No caso de Varginha, existem educadores recebendo piso salarial. No caso de Varginha, existem educadores na justiça para receber o extra classe, que é um direito legal. Então, isso é discriminatório. Na minha opinião, você precisa muito, de fato, valorizar a educação, porque senão você está condenando pessoas em função da condição econômica e financeira. Candidato, no caso, a pergunta aqui foi feita para alunos de escolas filantrópicas.
Mas e qual a opinião do candidato em relação também a alunos, por exemplo, do Cefet e da Unifal? Olha, restringir o passe somente aos alunos da escola pública, não configura discriminação em relação. Lógico que discrimina, foi o que eu disse desde o início. É discriminatório, porque o fato de estar numa escola filantrópica ou numa escola pública, Federal, na minha opinião, não diferencia ninguém. Todo o processo público, toda ação pública, ela deve ser generalizada. Perfeito. Próxima pergunta de esporte. Nós lembramos os nossos patrocinadores: Graf Adesivos, Grupo Coutinho, Piscina e Companhia, Forfan, Santé Cosmética, Via Cabo TV e Jetcom Engenharia. Pergunta é de Rafael Torloni. Gostaria de saber do nosso candidato a prefeito, Renato Paiva, o que ele acha sobre o BOA e se tem planos para o time que atualmente representa Varginha. Agradeço desde já e peço que a dúvida seja esclarecida, pois é dúvida que não é só minha, mas também de muitos conhecidos dele. O BOA é uma empresa privada, é uma empresa do entretenimento e do esporte. Ele dá visibilidade para a cidade, ele gera emprego, ele gera renda. Então, com relação à permanência do BOA, eu estou tranquilo, acho que a gente tem que incentivar esse tipo de coisa, porque eu sou a favor da atração de empresas e até de valorização, de valorização das empresas que aqui estão. E nesse particular nós vamos ter uma política agressiva de geração de emprego, porque isso gera recursos para a prefeitura para que ela possa fazer o social. Bom, só que uma empresa, quando se instala na cidade, ela normalmente faz um protocolo de intenções e passa pela Câmara todo tipo de ação que o poder público vai fazer e se existe alguma contrapartida da empresa. Isso é natural que aconteça. No caso do BOA, não passou pela Câmara, eu não sei disso. Mas por que eu falo isso? Porque uma empresa como o BOA, do entretenimento, ele precisa criar raízes na cidade. Uma forma de criação de raiz é adquirir torcida. Isso ele conta com o apoio da população varginhense. Ele adquiriu torcida aqui, é uma forma de segurar o BOA na cidade. A outra forma de segurar uma empresa é que ela tenha o seu patrimônio vinculado à cidade. Então, empresas que investem em patrimônio, elas ficam com dificuldade de abandonar a cidade. Então, é necessário que o BOA, ao longo do tempo, se sinta de Varginha e queira fazer seus investimentos em Varginha. E nós, cidade, queremos que a população crie na população oportunidades com a vinda do BOA. Então nós precisamos ter convênios com o BOA e ter o júnior, o juvenil, o infantil, porque isso cria uma sinergia cidade-empresa. Você criando essa sinergia cidade-empresa, inclusive com possibilidade de acesso e a questão da possibilidade do passe desses jogadores formados na cidade, você acaba de criar a raiz da empresa na cidade e você com certeza passa a fazer daquela empresa uma empresa varginhense. Porque hoje o BOA está numa situação que, se ele recebesse uma proposta muito boa de patrocínio de uma empresa de fora de Varginha, onde tivesse condições parecidas com a da cidade de Varginha, ele poderia optar por sair de Varginha e nada seguraria ele aqui. Então é necessário que a gente entenda esse processo e trabalhe no sentido de que ele crie raiz na cidade. Pergunta sobre cultura, Cassiano Massaneiro, sobre o Comic. Se existe a pretensão de aumentar a porcentagem de investimento do ISS-QN e também sobre o Fundo Municipal de Cultura. Lembrando que a lei de incentivo à cultura, na lei municipal de renúncia fiscal, né, que a empresa ela pode investir parte de impostos na cultura. Bem lembrado, Massaneiro. Ele trabalha na cultura, né, é um abnegado, e é lógico que existe a intenção de aumentar o percentual. Nós precisamos investir em cultura, né? Cultura, história, educação, são questões que a gente tem que tratar com muito carinho e com toda certeza a atual estrutura
ela é razoável, mas nós vamos investir mais e nós vamos destinar mais recursos em projetos culturais. Tiago Rodrigues, o leitor, diz que hoje o número de CPCs, de cargos de confiança, é alto. É possível reduzir o número de cargos de confiança? Tiago, essa pergunta foi muito boa, porque eu já falei muito a respeito e às vezes distorcem, fala que eu quero reduzir o número de funcionários da prefeitura. Os funcionários da prefeitura são concursados ou contratados, e se eles estão lá, é porque a cidade precisa vir numa situação de entender que a empresa deles é boa. Eles precisam ser treinados, eles precisam ser valorizados. Agora, os cargos de confiança, cargos de provimento em comissão, que são os cargos políticos, que o prefeito leva consigo para a administração, esses existe um excesso, sim. Esses vão ser cortados drasticamente. Eu vou ter um número muito menor do que o que existe hoje. Por quê? Eu quero valorizar o funcionário público. Eu quero treinar o funcionário. Eu quero mostrar para a população que quem presta serviço de qualidade à população é o funcionário. Os políticos são passageiros pela prefeitura. Eles devem prestar um bom serviço, sim, porque são eleitos para gerir a cidade por 4 anos e depois devem entregar uma prefeitura na melhor situação possível. Essa é a obrigação do eleito. Agora, esse excesso de cargos de confiança, acho um desrespeito com a população que paga tanto imposto. Marcos Matos, o leitor, faz a pergunta por meio do blog. Renato, boa noite. Você tem em mente algum projeto para agilizar o recolhimento do ITBI quando das transações imobiliárias? Em cidades de maior porte é possível gerar o ITBI no próprio site da prefeitura, desde que o contribuinte esteja em dia com as suas obrigações, fato que agiliza os negócios, garante o recolhimento do imposto e diminui custos. Extremamente interessante a pergunta. Elimina a burocracia, facilita para as pessoas que estão com algum tipo de transação imobiliária. A questão é, a prefeitura precisa de uma planta genérica de valores atualizada para poder fazer esse tipo de ação. Como acontece hoje? Existe uma transação imobiliária, a prefeitura manda o avaliador e habitualmente o avaliador tem feito avaliações superiores ao valor de mercado, o que tem gerado uma insatisfação enorme entre as pessoas que estão transacionando imóveis. Isso não pode acontecer, porque a prefeitura tem que ser justa, ela é do povo. O prefeito tem que ser o mais correto e o mais justo dos agentes políticos, porque ele foi eleito pelo povo para gerir, para representar a população. Então, olha, de imediato, nós vamos fazer uma correção da planta genérica de valores para a gente poder fazer desta forma, para facilitar o pagamento de TBI, para agilizar as transações imobiliárias. Mais uma pergunta de transporte do jornalista Ronaldo Trombini, da Rádio Vanguarda. O senhor tem soluções alternativas para o transporte de massa, como uma versão vargiense do Bus Rapid Transit, que será implantado em Belo Horizonte com corredor exclusivo? Essa medida incentivaria as pessoas a optar por esse tipo de transporte, deixando o carro em casa, poluindo menos. Ele diz que soluções desse tipo já foram adotadas na Suíça, por exemplo, onde até ministros de Estado utilizam de trens para ir trabalhar. Ronaldo Trombini, a realidade nossa ainda é um pouco diferente, né, da realidade da Suíça, infelizmente. Na Suíça, você não tem 5 segundos de atraso no transporte coletivo. Você não tem quem te cobre. As pessoas pagam sem que ninguém as cobre. De vez em quando aparece um fiscal. E aí sim você seria penalizado se você não tiver recolhido. Bom, eu já disse numa pergunta anterior que você só vai conseguir fazer com que as pessoas utilizem um transporte de massa, um transporte coletivo, se você embutir qualidade nesse transporte. Então,
Disse também que se você faz um passe único, mas aí você precisaria ter um terminal central ou mais de um terminal central com micro-ônibus. Você poderia também ter algumas linhas de micro-ônibus bairro a bairro. Seriam micro-ônibus, às vezes com ar-condicionado, com uma estrutura diferenciada, que a população saberia que, dependendo do valor, né, que você adotasse na planilha de custo, ela seria levada numa condição boa de horário e de conforto. Existe condição de abertura de novas linhas, certo? Seria uma seção de novas linhas. Todas essas condições existem, mas é necessário estudo técnico a respeito, e depois que você assume o cargo e tem condição de contratar consultorias, você tem condição de adotar esse tipo de alternativa. O jornalista Arnaldo Trombini comentou também uma resposta que o senhor deu, se não me engano, na IPTV, sobre uma possibilidade de melhoria no trânsito, tendo em vista essa reforma que está sendo feita agora, ali perto do VTC. O que seria essa proposta? É lógico que foi aquilo eu comentei sem um estudo técnico, mas basta que a pessoa dê uma olhada na situação lá. Por quê? O que acontece? Nós estamos falando na mudança de trânsito atual, de colocar a Avenida Princesa do Sul, Francisco Navarro, como simplesmente a entrada da cidade. Aí nós teríamos que arrumar um local para saída. E o local da saída, aparentemente, seria a Benjamin Constant. A Benjamin Constant, ela está praticamente, constantemente, com o trânsito parado, um trânsito em dificuldades. Existe ali um hipermercado, existem ali universidades, existem escolas. Então, 6 horas da tarde, aquilo vira um caos. Então, como é que você vai colocar a saída? E outra coisa, todos os ônibus que vão para o terminal rodoviário e que entram pela Benjamin Constant de novo no circuito da cidade, no circuito de trânsito da cidade, como é que seria feito com isso? Então, a gente fica preocupado com essa saída de veículos. E você vê que a Rua Barbosa termina ali no Marista, no muro do VTC. E o VTC ele tem uma largura pequena ali, em torno de 150 metros. E com um terreno em declive, facilitando a questão do movimento de terra. Então, se você abre uma avenida, e é justamente entre as construções e as piscinas, quer dizer, se você faz ali um corredor e coloca a laje em cima, você não atrapalha o clube, e de repente você cria uma via de acesso, uma via de saída da cidade completamente livre. Para baixo do ginásio? Para cima do ginásio. Na ilha Portãozinho, quer dizer, a continuidade da Rua Barbosa. É lógico que é uma questão a ser analisada tecnicamente, né, por consultores, por técnicos, mas seria uma possibilidade com um custo razoável. Então, tudo isso tem que ser averiguado, tudo isso tem que ser analisado, porque as soluções não são simples hoje para o centro de Varginha. Bem, o candidato está sendo o último entrevistado desta primeira rodada de entrevistas dos 4 candidatos. Depois nós teremos outra rodada, os 4 candidatos voltarão aqui, nós faremos entrevistas de novo, e no dia 2 de outubro, 2 dias antes do debate da IPTV, nós faremos o debate do Folha de Varginha, Blog do Madeira, no auditório da OAB. Os outros candidatos que vieram desde o começo do mês de agosto, quando eles vieram, o horário eleitoral ainda não estava no ar. Agora nós já começamos, estamos na segunda semana do horário eleitoral, já estamos vendo as propostas dos candidatos e as estratégias de campanha de cada um. Nós percebemos, candidato, que o senhor, que se apresenta, o próprio nome da coligação, Nova Opção, o senhor se apresenta como uma nova opção. Isso pode ser visto também no estilo do programa eleitoral. Nós vimos lá o orelhão do Carlão, uma coisa diferente. Então, eu queria saber do candidato, como que essa novidade se traduziria no estilo de governo? Como que seria essa novidade? No que a sua administração seria diferente da atual? Olha, Madeira, a prefeitura é uma empresa de todos para prestar serviço de qualidade para todos. O gestor da prefeitura tem que ser uma pessoa de visão. Ele tem que assumir a prefeitura e pensar que a cidade
é extremamente dinâmico. Nós temos que pensar no desenvolvimento da cidade. Hoje, com as tecnologias existentes, o satélite passa aqui. Você tem condição de, dentro de uma sala, tecnicamente, traçar as linhas de desenvolvimento da cidade, em se pensando em planos habitacionais e não habitacionais. E depois os investidores, os loteadores teriam que obedecer aquele traçado, o que facilitaria, inclusive, o trânsito da cidade, as questões ambientais, porque você já alocaria os locais onde existem nascentes, onde existem ribeirões, onde existem árvores, tudo com respeito à lei ambiental. Então, isso é extremamente necessário. A questão planejamento é extremamente necessária. Organização de controles é muito necessário. E você tem que entender que a população brasileira paga muito imposto. As pessoas pagam imposto sem sentir, porque o nosso sistema tributário, ele oculta os impostos pagos. Então a pessoa, ao adquirir qualquer tipo de bem de consumo, ela está pagando, em média no Brasil, 38% em impostos. Nas esferas, é lógico, federal, estadual e municipal. Além de taxas, né? Nas rodovias tem os pedágios. Além disso tudo, tem essa carga tributária que gira em torno de 38% do PIB. Então, paga-se muito imposto. E o que a população que mais necessita quer? Ela quer uma administração que, além de ter essa visão técnica e essa condição técnica, seja também humanizada. Que o prefeito seja presente, que o prefeito esteja no bairro, sentindo como vive a população. Todos vivem em bairros. Eles querem um bairro cheio de vida, onde as crianças possam ir para a praça, para a quadra, para os campos, onde as atividades culturais que nascem nos bairros, certo, fossem praticadas nesses bairros. Isso está acabando. Onde existe o verde e a harmonia, onde as pessoas possam fazer sua caminhada. Agora, existe isso, a prefeitura precisa estar atenta à questão das creches. Não dá para conseguir um emprego e verificar que não tem vaga em creche, existe fila muito longa. Não dá para ir num posto de saúde e ficar sabendo que você só vai ter uma consulta daqui a 6 meses. Não dá para uma doença esperar um exame mais de ano. Então, um projeto habitacional numa cidade do Porto de Varginha não pode ser muito tímido. Por quê? Para a população de média renda, existem os financiamentos e os empreendedores. Mas para a população de baixa renda, é necessária a contrapartida do poder público. Então, se a prefeitura não atua e se ela não tem consciência da necessidade de atuação do poder público, a população padece. Isso tudo é conceito. As parcerias são conceito. A prefeitura não pode achar que ela vive sem parceria. Existe parceria na área da cultura, tantas organizações culturais que precisam de parceria, parcerias na área social. Quantas pessoas trabalham na área social e poderiam fazer um trabalho muito maior e mais eficiente com a ajuda do poder público? Na área educacional também existem parcerias que poderiam ser feitas com a interferência do poder público. O poder público tem que entender essas coisas e ele tem que dinamizar e desburocratizar a administração. Então, com toda certeza, a gente tem essa visão e a gente tem condição de fazer. Nós estamos recebendo aqui outras perguntas e essa foi feita via Facebook, do leitor Irã Ramos. Com a experiência que o Renato Paiva possui como empresário e ex-secretário de Indústria, quais são os principais projetos para o setor e a política adotada para a geração de emprego? Varginha tem uma situação muito boa para atração de empresas. É lógico que a gente tem que entender que você não gera emprego só com atração de empresas. Você gera emprego fomentando atividades e segurando recursos dentro da cidade. Você não pode perder um evento como o ENAF, onde 8.000 pessoas vêm para o município. Se cada uma gastar R$1.000 aqui dentro durante os dias do ENAF, deixam 8 milhões de reais dentro do município, enriquece todo mundo, esse dinheiro circula aqui dentro. Então, são várias ações, eventos que a prefeitura tem que ser parceira e tem que fomentar. Além disso,
As empresas locais precisam da parceria do município. O município tem que estar sempre atento a todo tipo de atividade local, porque se você consegue gerar um único emprego a mais nas empresas locais, você gera uma quantidade enorme de emprego. Mas sempre, o mundo inteiro se protege, Madeira, e nós, como gestores municipais, temos que buscar maneiras de proteger a nossa cidade. Porque à medida que você segura o dinheiro aqui dentro, você está enriquecendo todo mundo. Porque o dinheiro não para, o dinheiro gira de mão em mão e de uma forma ou de outra ele passa na mão das pessoas. Com relação à atração de empresas, não se pode perder investimento, porque ele se paga muito rapidamente. Primeiro, porque gera empregos. Segundo, porque gera faturamento. Gerando faturamento, aumenta o PIB do município. Aumentando o PIB do município, aumenta o percentual que o Estado transfere de ICM ao município, que é uma das maiores receitas que o município tem. E aí sobra dinheiro para fazer os investimentos necessários no social, na habitação, no esporte, na cultura. Então não se perde investimento. Investimento tem que ser agarrado a todo custo. E Varginha tem a logística adequada. Nós temos o maior diferencial que uma cidade pode ter, que é o Porto Seco. Não se pode deixar de pensar nisso. Nós temos universidades, nós temos hospitais, nós temos Senai, SESI, formadores de mão de obra técnica. Nós temos uma localização boa, mas você pode me dizer, mais Extrema, Pouso Alegre estão mais próximas de São Paulo, que é o maior centro consumidor do país. Mas a grande maioria das empresas hoje trabalham com algum tipo de produto, ou de importação, ou de exportação, e ela, muitas das vezes, vem com a carga em Varginha para desembaraçar. Então, de todo jeito, ela vem aqui. Então, isso não ocasiona custo. E se você for considerar Extrema, eles estão buscando mão de obra fora do município. Se você for considerar que a declividade dos terrenos gera um movimento de terra enorme e um custo exacerbado para você poder criar uma implantação de empresa. Então, tudo isso, agora Varginha precisa se mostrar. Varginha tem que estar presente. O secretariado, ao assumir, ele tem que conhecer a Secretaria de Estado, tem que conhecer os ministérios atinentes da sua área. Infelizmente, a política de Varginha tem sido muito tímida, né? E a gente tem perdido projetos, tem perdido dinheiro por conta de timidez, por conta de falta de ousadia. E isso nós não podemos permitir que continue acontecendo. Certo, candidato, no começo dessa entrevista o senhor respondeu uma pergunta sobre animais abandonados. Nós recebemos outra pergunta que aqui tem uma observação feita pelos conselheiros que não se trata de repetição da primeira pergunta. É uma derivação de resposta do candidato à pergunta envolvendo a APAV. A Andréia, ela é voluntária da APAV, ela quer saber como é que fica a situação dos animais do canil municipal que recentemente foi transferido lá para a terra lá da dona Maria José Simonato. É o seguinte, o que a gente está vendo aí é que os animais do canil não têm recebido o tratamento ideal. A prefeitura tem que buscar uma forma, e ela tem que fazer o tratamento ideal e buscar a adoção. Então, é necessário que a prefeitura, primeiro, trate muito bem os animais. Segundo, ela busque um sistema de valorização da adoção. Nem que seja para criar um incentivo de adoção dos animais, para que você reduza o volume de animais no canil municipal. Certo. Ivan Luiz, uma outra pergunta. Recentemente foi publicado pela ONU que o Brasil é o quarto país em desigualdade social na América do Sul. Como prefeito eleito, como ajudar a diminuir essa desigualdade entre os varginhenses? Eu acabei de falar que o Brasil tem uma carga tributária de primeiro mundo. E o poder público tem que entender que essa arrecadação grande que se tem no Brasil, inclusive hoje, que já praticamente não existe sonegação, a Receita está muito bem aparelhada para evitar sonegação, os gestores têm que entender que esses recursos têm que ser investidos, certo? Na melhoria e na tentativa de igualdade de oportunidade.
Então, é necessário que se invista em habitação, maciçamente, para as famílias de menor condição econômico-financeira. O poder público investindo. É necessário que se invista muito em saúde, porque as pessoas de menor poder aquisitivo sofrem muito na hora do problema da saúde. Vejamos, por exemplo, hoje, com a questão da unidade de pronto atendimento ter sido inaugurada lá no Alto do Padre Vitor, como é que se faz se você fecha no Bom Pastor? E esse pessoal que mora nessa região, as dificuldades para se locomover até lá. Olha, só de ter que pegar 4 ônibus, já são R$10 a ida e vinda. Outra coisa, e dependendo do horário? Primeiro que pode não ter os R$10. Segundo, que pode demorar demais. Então, o sofrimento de uma pessoa que precisa de um pronto atendimento é muito alto. A questão das consultas, a questão dos exames, a questão da creche. A pessoa que precisa deixar o seu filho numa creche para trabalhar, aí ela não consegue a vaga na creche. Você está eliminando uma possibilidade de melhoria de condição social. A inclusão pela cultura e pelo esporte em Varginha está tímida. Nós precisamos melhorar os bairros, as condições de monitoramento de esporte nas quadras dos bairros, melhoria das quadras. A cultura nasce nos bairros, precisamos fortalecer isso. Então, tudo isso são ações integradas do poder público justamente para minimizar essa diferença social. E as ações sociais, as parcerias nas ações sociais, que são extremamente importantes para eliminar sofrimento da camada mais necessitada. Porque falar que a gente vai conseguir resolver o problema da desigualdade sendo prefeito, essas questões são maiores, né? A nível federal se consegue mais, mas nós temos a obrigação de utilizar de todo e qualquer recurso para minimizar esse tipo de problema, e isso a gente tem consciência disso, a gente vai fazer. O candidato falou agora há pouco sobre a possibilidade de fechamento do pronto atendimento do Hospital Bom Pastor. E é justamente a pergunta da Priscila Pereira via Facebook. Ela disse, não respeito ao pronto atendimento, mas ela afirma que a atual administração fechou o SOS em frente ao Hospital Bom Pastor. Gostaria de saber se eleito a possibilidade de reabri-lo. No primeiro momento, uma das primeiras atitudes vai ser essa, a reabertura do pronto atendimento do Hospital Bom Pastor, porque não se concebe a situação atual vivida no município de Varginha, e as pessoas, como eu já disse, sofrem muito com isso. Professora Vera Boechat, essa pergunta ela fez também para os outros candidatos. Quando eleito, qual será a primeira providência na Prefeitura de Varginha? Reforçando, a primeira mesmo, sem contar reuniões e posse dos nomeados. Bom, primeiro que a posse, ela vai ser bem reduzida, Vera, porque eu vou reduzir cargos de confiança. Em segundo, eu vou contratar uma consultoria, porque nós temos que melhorar processos da Prefeitura, nós temos que criar na Prefeitura, de verdade, um entendimento único entre o funcionalismo público, de que eles são realmente valorizados, eles terão que ser cada dia mais treinados para prestar serviço de qualidade em todas as áreas. Então, uma consultoria tipo Fundação Dom Cabral, consultoria de ponta, que na verdade é barato, é um investimento barato, porque você vai melhorar todos os processos públicos, você vai criar unicidade de pensamento, você vai criar de verdade na Prefeitura o que todas as empresas têm, que é visão, missão, valores, tá certo? Organização e controles. Então, isso já num primeiro momento vai ser criado, esse tipo de conceito vai ser criado. E o funcionalismo público vai enxergar que ele tem no gestor um parceiro, mas um parceiro que valoriza ele e que quer que a população tenha o máximo em qualidade de serviço. Nós queremos que a Prefeitura tenha o conceito, como conceito, de ser talvez a maior e melhor administração de Minas. Esse é o nosso objetivo até o final dos 4 anos de mandato. Mais uma pergunta da professora Vera Boechat.
o que o candidato a prefeito entende por educação de excelência para Varginha. Se há algum projeto de incentivo à pesquisa em nível municipal, se tem, quais são, e solicita a gentileza de explanar sobre os projetos. Vera, a Vera sempre com perguntas inteligentes. O processo de excelência na educação é um processo de melhoria contínua. E a melhoria é geral, desde a grade curricular até o treinamento e especialização e valorização do educador. Então, você tem um conjunto de fatores, né? O ambiente escolar, o ambiente físico, o equipamento escolar, certo? E o professor. Nós temos que investir maciçamente nisso e a gente tem que implantar a qualidade contínua. Sem isso, nós não vamos dar para a rede pública, né, condições de disputar em melhores condições qualquer tipo de ação, né, e de busca no mercado de trabalho ou de ingresso em universidade, e a gente precisa iniciar isso rapidamente. Quero dizer que os resultados de Varginha, em virtude da força de vontade dos professores, tem sido bom. As metas têm sido cumpridas no IDEB. Então, é interessante que a gente já mostre que o professor tem feito sua parte. Está faltando um pouquinho de ação dos gestores para poder melhorar isso. E a ação, ela é global, né? Desde prédio público, equipamentos públicos, laboratórios de informática, quadras, material didático, que é bom hoje, né? Fornecido pelo MEC. Então, na verdade, precisa da ação do gestor, porque o professor tem feito a sua parte. O gestor é que está pecando. Certo. Com relação à pesquisa. Tá? Com relação à pesquisa, Vera, nós precisamos ser parceiros. Tá? Porque os países que investem em pesquisa e tecnologia, eles conseguem passar pelas crises, porque nós estamos na era do conhecimento. Então, a prefeitura precisa criar parcerias, né? Ela precisa ser parceira. Onde existir pesquisa, a prefeitura tem que estar presente e tem que ser parceira. Leitora Márcia Aparecida, ela diz que a avó dela é paciente do programa do PAD, que faz visita aos pacientes nas casas. Gostaria de saber se o programa vai continuar e o que pode ser feito para ajudar a equipe. É lógico que vai continuar. É que Varginha, hoje, ela só possui uma equipe, né, no programa do atendimento domiciliar, que é o PAD. O que nós precisamos é implantar, no mínimo, mais 2 equipes. É um programa interessante, é um programa que a gente precisa criar o máximo de eficiência nele e ampliar. É um programa muito interessante, eu gosto dele. É interessante que você diminui a necessidade de leitos hospitalares. Tem que ser investido nesse tipo de programa. Maritza Araújo enviou uma pergunta via SMS. Renato gostaria de saber, se eleito, tem algum projeto para arrumar o Parque Boa Vista? Olha, todos os parques precisam ser bem tratados. A população precisa usufruir dos parques da cidade. E o Parque Boa Vista, ele tem recebido entulhos. E é necessário delinear a área, proibir a jogada de entulhos e valorizar o parque. Necessário se plantar algumas árvores frutíferas, fazer todo um projeto de ambientação do parque. É lógico, nós temos que valorizar todos os parques. O Parque São Francisco também. O Parque São Francisco é o segundo maior parque de extensão da América Latina e ele precisa de uma ação, né, de melhoria. Ele não pode continuar como está. E a gente vai dar toda a atenção para os parques, com toda certeza, que são projetos relativamente baratos, e inclusive projetos que você consegue parcerias de empresas para assumir. Candidato, nós percebemos que nas maiores cidades do estado, se não me engano, em 15 cidades, está havendo uma polarização entre 2 candidatos de 2 partidos, notadamente oposição, PT, PSDB, em algumas delas. Em Varginha, nós podemos dizer,
são 4 candidatos, mas o surgimento da sua candidatura, ela apareceu como uma terceira via. Como você vê isso politicamente, a formação dessa candidatura, tendo em vista o quadro político local? Eu acho muito natural, porque nós estamos num país democrático, as alianças são tentadas, nem sempre conseguidas. Então, a população passou a ter, na verdade, Varginha, a população tem 4 opções, né? E acho que, inclusive, bem avaliadas pelo eleitorado. O eleitorado está atento aos programas. Eu tenho sentido na rua que as pessoas estão apoiando, estão sentindo o crescimento, estão acreditando em mudança. E eu acredito muito que verdadeiramente nós somos uma nova opção e uma renovação de fato, até no jeito de fazer política, porque nós queremos fazer uma política propositiva, pensando no crescimento da cidade, pensando na valorização da cidade em termos sustentáveis. Achamos que Varginha precisa muito, não só dos investimentos necessários ao crescimento, mas da presença do prefeito em todo tipo de evento e principalmente próximo das pessoas, nos seus bairros, que é onde as pessoas vivem. Bom, nós temos mais 4 minutos, eu acho que seria a última pergunta, depois do encerramento. Raflis Lacerda quer saber se o senhor tem algum projeto que aumente o número de vagas nas creches na cidade e algum projeto contra a fome das crianças carentes na cidade. Não tenha dúvida. Eu já falei a respeito de creche aqui. Quando a pessoa consegue a oportunidade de emprego, ela ser barrada por falta de vaga em creche, isso não pode acontecer. Se por acaso tem problema de carência, de espaço público para isso, que se licite vaga até em creche privada. Seria, você fala, pode ser até uma solução extremada, mas não faz mal. Ela tem que ser feita, tem que ser tomada. Ou se alugue um prédio numa região central da cidade, onde seja mais fácil para os mais variados bairros, porque na verdade essa falta de creche está espalhada pela cidade, então você poderia fazer um controle melhor dessa falta de vagas, mas ela tem que ser atacada rapidamente, porque isso mexe muito com a situação econômica e financeira das pessoas. A falta do emprego é uma coisa grave, a gente tem que atacar isso. A Andréia da Paiva enviou uma outra pergunta, na verdade, perguntando se o candidato, me parece que ela está tentando fazer isso com todos os candidatos. O candidato assinaria um compromisso de campanha sobre bem-estar animal, tendo em vista que Varginha hoje possui uma lei de defesa, né, de bem-estar animal. Não só Varginha, né? A defesa animal é nacional e é lógico, com toda tranquilidade assinaria. Candidato, obrigado, nós chegamos ao final, nós temos mais 1 minuto, o senhor tem mais 1 minuto para fazer o seu agradecimento, a sua mensagem aos leitores. Madeira, eu quero agradecer ao blog, à Folha de Varginha, quero agradecer aos eleitores, aos cidadãos varginhenses que estão assistindo essa entrevista. Nós estamos fazendo uma campanha diferente, propositiva, ataques que possam vir não serão rebatidos, nós não temos a mínima intenção de rebater nenhum tipo de ataque, mesmo porque esse tipo de coisa, na minha concepção, é muito inútil para uma campanha. O que nós estamos decidindo aqui? Simplesmente quem vai ser o prefeito, quem vai ser o gestor da nossa população, né, na nossa prefeitura. A prefeitura é uma empresa do povo de Varginha e a prefeitura, e esse povo vai escolher quem vai gerir essa empresa pelos próximos 4 anos. Eu tenho como parceiro o Carlão, nós estamos aí nos nossos programas políticos e nas nossas visitas colocando de maneira clara e objetiva tudo que a gente quer para a nossa cidade e acreditamos que renovar de fato é votar Renato e que essa nova opção só se vai conseguir votando em Renato e Carlão. Muito obrigado a todos vocês. Candidato, nós agradecemos, lembrando que esta entrevista encerra a primeira rodada de entrevistas com os candidatos. No mês de setembro, nós faremos novamente esta
esta série de entrevistas, mas agora com mais notícias, com mais fatos, tendo em vista que agora que começou o horário eleitoral gratuito. E a partir desta quarta-feira, dia 29 de agosto, o Blog do Madeira inicia uma enquete em que o leitor internauta vai poder votar. Não é uma pesquisa científica, lógico, é uma amostragem através de uma enquete em que o leitor internauta poderá votar e falar em qual candidato ele vai depositar a sua confiança. Neste link estão todas as entrevistas que nós fizemos e em seguida a enquete. Nós agradecemos ao candidato, agradecemos a nossa equipe de trabalho, os conselheiros Dr. Luiz Henrique de Souza Pinto, professora Lídia Braga Foreste, o Wallace Magno Etrusco e a Selmy Rezende Braga. Nossa equipe é formada pelo Luiz Augusto Valeriano, Alaine Rodrigues, Juliene Coelho, Rodrigo Soares e a Mônica Madeira. E claro, os patrocinadores em nome das empresas Graf e Adesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética, Via Cabo TV, Jetcom Engenharia e a Forfan. Um agradecimento especial aos empresários Gilberto Miranda Ebst e Marcelo Dominguito. Nós terminamos aqui a transmissão, lembrando que o nosso debate será dia 2 de outubro, 2 dias antes do debate da EPTV, às 7 da noite, no auditório do AB. Obrigado a todos e uma boa noite.